nossa discussão agora vai lá para a redação. A gente pensar como é que todas essas discussões elas podem aparecer na sua temática de redação e ter argumento para isso. Bom, a primeira discussão que eu queria fazer em relação à redação é quanto à questão agrária. E aí é extremamente importante a gente tentar realmente perceber o que se tem de relação entre isso, porque num primeiro momento a tendência é de a gente achar que esse tema não tem a ver com a questão realmente do racismo no Brasil, mas tem a ver. Eu vou ler o texto com vocês e aí a gente faz o link. Bom, tá falando assim: latifúndio e racismo são desdobramentos do mesmo problema, embora hoje sejam tratados como problemas de ordem distinta. O poder hegemônico omite os elos históricos entre a questão agrária e a questão racial e aborda a luta dos trabalhadores rurais sem terra e do movimento negro como manifestações de ordem conjuntural, local, específica, coisa de desocupados e baderneiros, para a primeira questão, e da ordem do ressentimento individual ou de grupo minoritário para a segunda, e não pela dimensão estrutural que envolve ambos. Antes da gente voltar no texto, eu queria só que a gente lembrasse de um conceito, que é o conceito da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela foi instaurada no Brasil em 1850, e ela dizia o quê? Ela diz o quê? Que a partir daquela data, toda a terra que fosse, no caso, utilizada no Brasil, deveria ser comprada e não mais doada. Ou seja, a população perderia aí um acesso mais fácil à terra. Isso vem num contexto, gente, da Lei Eusébio de Queiroz, só fazendo uma relação com o que já foi dito na aula. A Lei Eusébio de Queiroz, ela fala do quê? Da proibição do tráfico negreiro. A grande questão é, com a proibição do tráfico negreiro, começa a se ter uma discussão sobre a necessidade de um outro tipo de mão de obra no Brasil. E esse outro tipo de mão de obra que foi pensado e que foi implantado, digamos assim, seria a vinda dos imigrantes. Só que naquele contexto, a aristocracia rural, para poder manter os seus privilégios e o seu acesso à terra, trouxe a Lei de Terras. Então, a ideia, esses imigrantes que chegariam, eles poderiam ser trabalhadores rurais assalariados, mas teriam dificuldades de ter acesso, porque só a partir da compra é que de fato eles poderiam ter acesso. O que a gente não faz a relação é que, no mesmo momento que a Lei de Terras ela dificulta o acesso à terra aos imigrantes, ela também dificulta o acesso à terra ao negro. Lembrando que naquele momento, de 1850, começa um processo de substituição de um grupo populacional que ainda era tido como coisa, que ainda nem era visto como população de fato. Não população no sentido de cidadão, mas que acabou impedindo que esta população também tivesse acesso à terra. Então, a gente está falando de dois problemas seríssimos no Brasil, que é a questão agrária, de uma terra que é concentrada, e de uma exclusão de um grupo populacional, galera, que é maioria. Então, ou seja, esses problemas eles estão diretamente relacionados. E aqui no texto, acho que compensa a gente pensar o seguinte: todas as vezes, ou melhor, tornar mais certo, em muitos momentos em que a questão agrária é discutida, é falada, pensando na ideia então de uma reforma agrária, isso em muitos momentos é visto como algo de baderneiros, como de pessoas desocupadas, ou que não querem trabalhar de fato para terem acesso àquilo que é seu, digamos assim. E na realidade, a coisa ela é muito mais complexa do que uma análise simples. E o pior, galera, é considerar que a questão do racismo vai numa ordem de ressentimento individual. Eu estou chateada porque me tornaram escravo. Isso é inadmissível, galera. Então, ou seja, não podemos pensar que de fato é o indivíduo, é o ressentimento do indivíduo que foi escravizado. A gente está falando de um processo seríssimo de exploração de mão de obra e que, infelizmente, acabou trazendo atualmente para essa população uma exclusão social que é a maior, como nós acabamos de ver nos dados anteriores. Então, é muito sério a relação realmente entre pensar que o racismo passa por ressentimento individual. Bom,
Uma outra proposta que eu acho importante a gente trazer aqui, questões geográficas que podem contribuir diretamente para a resolução da redação, é quanto ao direito à moradia no país. Quando a gente pensa em direito à moradia, isso está lá na nossa Constituição, né? Tem que deixar isso claro. Então, está lá na Constituição. Só que a gente sabe que o acesso a uma moradia digna, no sentido, galera, de estruturação, então, quando eu levo para o digna, é uma moradia que tem uma fundação de fato que não vai te trazer nenhum tipo de risco, é uma moradia que tem, por exemplo, saneamento básico, que tem iluminação pública, que tenha segurança. O acesso a essa moradia é extremamente caro. Nós temos hoje uma valorização dos imóveis, uma especulação imobiliária que coloca o valor dessas moradias num preço em que a maioria da população não consegue ter acesso. E aí faz a relação, a maioria da população é composta de pardos e pretos. Quando eu levei isso para a análise lá de desenvolvimento dessa população, nós vemos que é a população que ganha menos. Ou seja, uma população que não tem como ter acesso a uma moradia digna. Diante disso, essa população vai ocupando áreas onde a gente pode considerar a ideia de uma submoradia, ou de uma moradia que não vai trazer aquelas condições básicas de sobrevivência. E quando falamos disso hoje, acho que vem à mente aí de vocês, da maioria, a ideia da formação das favelas, que hoje é melhor, né, ser colocado como as comunidades. Quando a gente traz essa relação de uma vulnerabilidade social, pensando na questão moradia, isso também passa pela questão racial. Nós não podemos esquecer. E essa relação, ela passa pela questão racial e é muito bem exemplificada pelos dados que aqui estão. Vamos juntos. Observem, por favor. São dados da cidade do Rio de Janeiro. Então, o nosso primeiro mapa fala assim, cidade do Rio de Janeiro. Na capital carioca, brancos são 52% da população, pardos são 37% e pretos são 11%. Então, ele dá um dado geral da cidade do Rio de Janeiro. Depois, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que é a região de maior desenvolvimento econômico e social da cidade do Rio de Janeiro, o que nós temos? Na zona sul, bairros de Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico e Lagoa, brancos são 83% da população, pardos 13% e pretos 4%. Então, claramente, uma região de predomínio de brancos. No bairro, e aí pensando, no bairro da Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está aprofundando aqui a análise. No bairro da Lagoa, brancos são 91%. Pardos 7% e pretos 2% da população. Diminuiu o percentual de população negra em comparação à ideia de Zona Sul. Agora, quando a gente analisa o Morro do Cantagalo, que é uma favela localizada na região sul, o que a gente tem? Na mesma Zona Sul, o Morro do Cantagalo tem 32% de brancos, 49% de pardos e 19% de pretos. Galera, os dados falam sozinhos. Ou seja, nas áreas de maior vulnerabilidade da população, então, que não tem condições de fato de ter acesso a situações ideais de sobrevivência, nós temos predomínio de população preta e parda. Ou seja, na mesma Zona Sul, nessas áreas de moradia ou de submoradia, é a população preta e parda que realmente predomina. Então, acredito aqui que fica claro para a gente o quanto que realmente a população preta e parda é uma população que ainda vive uma situação absurda de exclusão social. Beleza? Falou, galera. Até a próxima.